Quero te perguntar sobre esse acordo, porque ele interrompe um cenário de catástrofe em Gaza, mas também reposiciona de alguma forma o governo Netanyahu no cenário internacional. Hoje, o jornal Haaretz traz uma informação de que existe uma expectativa de uma melhora nas relações diplomáticas de Israel, sobretudo com os países europeus, caso Netanyahu e as forças israelenses de fato cumpram todos os termos que estão estabelecidos. Como é que o senhor vê essa situação? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente, os países europeus que têm a tendência de ter uma relação positiva com Israel estavam cada vez mais se afastando do governo de Netanyahu nos últimos 18 meses, principalmente depois do agravamento da crise humanitária na faixa de Gaza, a questão da ajuda humanitária entrando ou não entrando no território palestino. Isso vai, o governo irlandês, o governo espanhol, o governo grego, outros governos tradicionalmente alinhados com os interesses nacionais de segurança nacional de Israel, se viram afastados, até mesmo quase aplicando sanções econômicas contra Israel. O fim da guerra, né, o fim das hostilidades, o fim dos combates propriamente dito, abre uma porta para o restabelecimento dessas relações. Mas eu acho que realmente o restabelecimento das relações com outros países que tiveram crises humanitárias crises diplomáticas bem piores do que governos europeus, como por exemplo o próprio Brasil, vai demorar mais tempo, né? A gente está falando daí de mais tempo, inclusive talvez até esperar passar as eleições em Israel para o restabelecimento total dessas relações. Professor, esse cessar-fogo acordado entre Israel e Hamas é a primeira parte, o plano é bastante complexo, tem uma série de procedimentos a serem respeitados por ambos os lados, ainda não está claro se as duas partes já formalizaram entendimento sobre o que deve acontecer depois, se haverá acordo para a criação de um Estado palestino, que parece muito distante agora. Como é que o senhor vê essa possibilidade que é constantemente, mesmo nesse período de acordo agora, afastada pelo primeiro-ministro de Israel? Olha, eu acho que o primeiro passo para qualquer tipo de processo de paz é o processo de cessar-fogo e o cumprimento desse cessar-fogo pelas partes. Se esse cessar-fogo da fase 1 ocorrer sem nenhum pormenor, ou seja, vai ser libertado os reféns, vão entregar todos os corpos. Se o Hamas realmente conseguir entregar os corpos, como vocês disseram anteriormente na entrevista anterior, realmente o Hamas talvez não saiba onde estão todos os corpos dos que morreram, dos que foram mortos em cativeiro, dos que foram levados mortos no 7 de outubro, que estão ainda na faixa de Gaza. Se esse acordo for cumprido pelo Hamas e entrar na fase 2, que é o que o governo americano e o governo de Israel, apoiados pelo governo turco, do Catar e do Egito, isso é muito importante, que são três países que historicamente sempre deram um certo apoio ao Hamas, e os três países concordaram que Gaza tem que ser desmilitarizada, de que o Hamas tem que sair do poder e de que um novo governo palestino tem que ser criado na região. Se tudo isso acontecer, aí sim existe um caminho, uma abertura para um caminho para uma negociação com o novo governo palestino, uma reforma na autoridade palestina, eleições para a autoridade palestina, que não tem eleições desde 2006, foi a última eleição. O presidente palestino precisa ter legitimidade para poder negociar com Israel, ele não tem essa legitimidade hoje em dia. Então, se tudo isso acontecer na faixa de Gaza nos próximos meses, no ano que se aproxima, acredito eu que aí então vai haver uma mudança de clima que vai possibilitar uma negociação para uma solução negociada entre as partes. Mas a gente ainda está no começo desse processo e muita coisa pode acontecer ao longo desse processo. A gente está falando de Israel tem inimigos externos que não necessariamente concordam com esse acordo. Existe o Hezbollah tentando se reconstruir, os Houthis no Iêmen, o próprio Irã tentando talvez aí reformar seu programa nuclear. Então tem outros elementos de Oriente Médio que podem influenciar para bem e para mal esse processo que se inicia no dia de hoje.
Certamente, André. E Netanyahu, ele é pressionado dentro e fora de Israel, né? Isso já há muito tempo, e aí veio a guerra, né? Um certo fortalecimento da imagem dele, depois um desgaste grande, como a gente vinha tratando, inclusive com outros países europeus. E no momento o premier embarca mesmo que parcialmente na proposta encabeçada por Trump, mas contraria integrantes do próprio governo que eram contra esse tratado. Né? Isso, de alguma forma, pode colocar em perigo o futuro desse acordo que é tão importante para a região? Então, essa é uma pergunta muito interessante e importante, porque eu acabei de ler na imprensa israelense que o Ben-Gvir disse, o Ben-Gvir é o ministro da Segurança Nacional, considerado de extrema-direita por boa parte aí da comunidade internacional, e ele ameaçou que o governo, ele vai desmantelar o governo se o Hamas continuar no poder. Ele fala que ele é contra a soltura de terroristas das prisões israelenses. A Suprema Corte acabou de aprovar a soltura dessas pessoas. Então, só para vocês entenderem como funciona o processo, no momento que o governo decide soltar 2.000 palestinos presos em Israel, muitos deles condenados à prisão perpétua, as famílias daqueles que morreram por causa desses atentados, né, dessas pessoas que foram presas, elas podem fazer uma apelação à Suprema Corte de Israel para que Israel não solte essas pessoas. Só que normalmente o Supremo acata o pedido do governo de soltar essas pessoas por causa de questões geopolíticas como essa do cessar-fogo em Gaza. Então o Supremo acabou de aprovar a soltura dessas pessoas, né? Tudo isso gera um desgaste político interno, principalmente nos partidos que são contra a soltura dessas pessoas. O Ben-Gvir disse que se o Hamas continuar como governo em Gaza, se não der certo a desmilitarização de Gaza, se não der certo a saída do Hamas como o poder governante de Gaza, ele vai derrubar o governo. Porém, os líderes da oposição, Lapid e Gantz, já disseram que dão respaldo, costas seguras, que é o que se diz em hebraico no jargão político, costas seguras para o Netanyahu seguir com esse acordo, mesmo sem o apoio de Ben-Gvir. Mas isso não quer dizer que o governo não vai cair. O governo, eventualmente, pode cair, entra em governo de transição, e num governo de transição, ele continua com o acordo, porque o governo de transição tem poder para isso, e aí eleições são convocadas em 3, 4, 5 meses, mas de qualquer jeito, eu acho importante colocar que as eleições de qualquer jeito vão ser em outubro do ano que vem. Então a gente está falando de 11 meses de existência para esse governo, caindo ou não caindo, né? E vai acontecer esse acordo com ou sem esses partidos mais radicais e com o apoio da oposição, que já prometeu dar esse apoio para o governo caso exista alguma necessidade política para ter esse apoio. Obrigado, viu, professor? Um bom dia para o senhor. Obrigado pelo convite.